Ele foi na sala errada. Na hora que ele bateu na porta, o homem atrás dele falou assim: é um assalto. Quando ele olhou para trás, o homem deu uma coronhada na cabeça dele. E o sangue começou a descer. O homem empurrou ele para dentro da sala de aula. E a porta da sala trancou. Ficou a professora, uns 25 a 30 alunos, entre 4 e 6 anos. Ele ficou virado para o quadro negro, de costas para o quadro negro. O assaltante de frente para a professora e para as crianças. E o assaltante, sem nenhuma dó, ele colocou o revólver no pescoço do meu esposo e deu um tiro. Quando deu um tiro, o meu esposo, ele caiu para trás. E ele bateu o pescoço dele na mesa da sala de aula. O ladrão gritou: abre a porta. A porta estava quebrada. A professora jogou uma tesourinha de criança. Ele enfiou na porta. E ele foi embora. Levou. A gente tinha uma Kombi, que é a própria para a cadeira que carregava a Rosane. Ele levou a Kombi. Meu esposo ficou deitado em volta daquela poça de sangue. E começou a alvoroço. O esposo da professora Guiomar. É o esposo da professora Guiomar. Quando eu entrei na sala, eu vi meu esposo deitado. E eu perguntei: o que aconteceu? Foi aluno? O pessoal passa tanto medo na gente quando a gente vai trabalhar na escola pública. Ele falou: não foi aluno. Eu abracei com ele e falou: em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da morte. Não aguentei ver a cena, sair de dentro da sala. Encostei na sala e eu ia desmaiando. E uma voz falou ao meu ouvido: não desmaie, você está em uma guerra. E de repente uma força do Espírito de Deus me colocou firme sobre os meus pés. E eu voltei dentro daquela sala. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador com 15 anos de idade, com 14 para 15 anos de idade. Eu era uma jovem possessa por demônios. E havia uma revolta muito grande dentro do meu coração, porque o meu pai tinha nos deixado. E por muitas vezes minha mãe me encontrava no quarto chorando e batendo a cabeça na parede. Quando eu aceitei Jesus por causa dos abraços. Por isso que nós fizemos muitos abraços. Era uma gincana na igreja de jovens. E quando eu cheguei, todo mundo me queria, todo mundo me abraçava. E eu pude sentir o amor de Deus através daqueles irmãos. E sempre querendo ser aquela mulher independente. Mas hoje eu entendi que não existe mulher independente. Existe mulher totalmente dependente de Deus. Essa é a mulher que o Senhor quer dar vitória. E eu fui trabalhar no escritório da igreja. E ali eu ajudava a colar cartas para os membros. E lá eu conheci meu esposo. Nós namoramos 2 anos. Com 2 anos de namoro eu falei com ele assim: ei, amor, vamos casar? Se não for para casar, a gente termina agora, né? Eu li aquele versículo lá do apóstolo Paulo que diz que é melhor casar do que abrasar-se. Então, minhas queridas, nós depois de 6 meses noivamos, nos casamos. Eu estava terminando o 2º grau. Não tive o cuidado, a atenção, mas eu falo isso, não tive o cuidado, mas eu creio em planos de Deus. E logo eu fiquei grávida. Eu trabalhava de dia, eu estudava à noite. E ali eu fiquei grávida da minha primeira filha. Com 8 meses, a minha bolsa ela rompeu. E aí nós fomos para o hospital. E lá no hospital,
a enfermeira, os médicos me deram uma injeção para acelerar. E nada, eu não sentia dor, nada resolvia. O médico, não vou mandar ela para casa, amanhã cedo ela vai embora. Mas aprove ao Senhor que Deus levantou um outro médico. E este médico falou: não, hoje nós vamos fazer uma cesariana. Porque a minha filha estava dentro da minha barriga com um cordão umbilical enrolado no seu pescoço. E à medida que ela fosse crescendo, ela poderia morrer. E também a bolsa já tinha estourado. Mas quando Deus está no controle, Ele usa homem, Ele usa médico, Ele usa quem Ele quiser. O diabo pode tentar, querida, atrapalhar você. Ele pode tentar entrar na sua frente. Mas os planos do Senhor, eles são bem mais altos. Os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os nossos pensamentos. Nós trilhamos criamos um caminho e queremos trilhar por ele, enquanto o Senhor diz: ei, eu tenho para você caminhos mais altos, eu tenho para você coisas maiores. E aí o Senhor vai te preparando. O general em Jeremias fala muito do Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor fala sempre de guerras e guerras, mas de vitória. E o Senhor dos exércitos, naquilo que você está passando, Ele está treinando você para ser uma pessoa que entra na guerra e vence a sua guerra, e vence as batalhas que o Senhor coloca na sua frente. Ei, o Senhor te diz nesta tarde: não tenha medo, porque eu sou aquele que capacita você. Eu sou aquele que te ajuda. E eu fui para a sala de cirurgia, sentei na posição de receber anestesia. E eu falei: mas doutor, eu tenho prova hoje à noite. Eu tenho uma prova. Ele falou: você não vai fazer prova hoje não, filha. Eu não sabia nem o que era cesárea, né? E naquela época não tinha como você ver o bebê. Não sei se alguém foi em posto de saúde, onde eles escutavam o bebê com colocava um negocinho assim para ver o coraçãozinho do bebê. Tem gente desse tempo. Foi ontem isso, tá? Bem pertinho. Escuta. E o que aconteceu? Minha barriga ela não crescia. E a enfermeira fez a medida e viu que não estava crescendo o bebê. E ela falou: o neném dela não cresce, tá do mesmo tamanho. Aí falou assim: mas o coração está batendo? Tá, então tá bom, o coração está batendo, né? E aí fiz a cesárea, voltando para a mesa de cirurgia. E ele falou: olha, quando seu neném nascer, a gente vai mostrar para você. Só, irmãs, que eles não mostraram para mim. Eles saíram correndo com aquela criança no braço, pelo corredor, e gritando: chama o pediatra, chama o pediatra. Se eu chorar? E eles não me mostraram. Eu fui para o quarto, depois do pós-cirúrgico. E todas as mães receberam seu bebê. E eu não recebi a minha. E eu falava: olha, vai lá, vê lá o filho de Guiomar, vê lá, olha para mim. E ninguém falou: não vi filho de Guiomar, não tem nenhuma criança lá com seu nome. Mas quando eu saí do soro e a anestesia passou, eu levantei, fui lá para ver. Minha filha estava dentro da incubadora. Ela nasceu. Eu vi ali dentro daquela incubadora algo que me chocou muito. Eu vi ali uma criança de 30 centímetros. Os seus pés batiam nas nádegas. Suas mãos eram contorcidas para trás. E o médico falou para mim: a sua filha só tem a cabeça boa. Ela tem deformidade em todo o corpo dela. E eu pensei assim: não, isso não vai viver. Ele falou: aí a sua filha vai viver
porque ela tem pulmões fortes. Ei, irmão, é Deus que manda. Tem coisa na tua vida que você fala assim: isso aqui eu não vou fazer. Não, Deus, isso aqui eu não faço. E Deus fala: faz. Você vai fazer, porque eu quero te ensinar alguma coisa. Você vai fazer, porque eu quero despertar em você uma leoa. Uma leoa. Você é princesa, mas você também tem que ser leoa para defender a sua casa, para defender sua família, para defender os teus. Fui para casa, ela ficou internada, se alimentando pelo nariz. Chegou em casa, os meus seios eles ficaram empedrados por causa do leite, mas o meu coração estava rasgado, quebrantado, e eu vi o quanto eu amava aquela menina que tinha sido gerada dentro do meu ventre, e a minha vontade era voltar naquele hospital, pegar a minha filha nos braços e cuidar dela e ficar com ela. Depois de 26 dias, ela veio para casa. Meu esposo sempre foi um homem que orou pelas madrugadas. Ele estava fazendo campanha no monte, e ele falou para Deus assim: Senhor, eu não te louvo por esta menina. E Deus falava para ele: olha, você veio no monte, mas é para me louvar. E ele falava: eu não te louvo. E ele brigava com Deus: eu não te louvo por essa menina desse jeito, Senhor, eu não te louvo. E numa madrugada, o Espírito Santo falou: você vai hoje lá no cemitério, que tem uma família precisando de você. Quando o meu esposo chegou no cemitério, tinha um casal de cristãos que estavam desviados da presença de Deus, velando uma criança no caixão. E o Espírito de Deus falou para o meu esposo: louva o meu nome, porque a tua filha poderia estar morta. Fala para tua irmã: não importa o que você estiver passando, louve o nome do Senhor, porque louvor também é arma de guerra, louvor também é arma de vitória. Porque o que o inimigo espera, quando você está passando de uma luta, ele fica só te espiando, ele fica só ao teu derredor, ele está esperando você abrir a boca para murmurar contra o Deus que te salvou. Receberíamos o bem do Senhor, mas também não saberíamos receber o mal, porque aquilo que hoje parece que é mal, amanhã vai ser o seu troféu de vitória. Amanhã vai ser a tua história. Amanhã vai ser aquilo que você vai poder contar e dizer das maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Namachuriande Covas. Eu chamei fotógrafo, um irmão fotógrafo, e pedi para ele tirar foto da minha filha. Ela sem roupinha, não vou colocar porque eu não posso expor isso, é uma coisa pessoal, né? Mas eu tenho. E porque eu acreditava de todo o meu coração, e continuo acreditando, que Deus iria endireitar aquelas pernas tortas, aqueles pés tortos, que Deus ia endireitar aquelas mãos, que nem dobrar. Foi o relógio que caiu. Isso é que Deus está falando: não fica preocupado com a hora, fica lá o relógio.
nem braços para poder se alimentar. Só a cabeça boa, só isso. Como um bloco, você pega assim a criança, assim ela fica ali. Você põe ela de cabeça, de barriguinha para cima, ela ficava de barriguinha para cima. Você colocava ela de lado, ela ficava de lado. Nem esse movimento que as crianças, nada disso. Os ossos dela eram finos como osso de galinha. Minha mãe não teve coragem de dar banho nela. Minha sogra não teve coragem de dar banho nela. E eu não tinha terminado o enxoval. Ela era tão pequenininha que eu peguei uma bacia de fazer bolo. E eu dei o primeiro banho na minha filha. E minha mãe falou, nós vamos para o Sara. Nós vamos para o Sara Kubitschek, porque o Sara, minha mãe já não está entre nós. Tem 1 ano e pouco que nós a perdemos. Porque o Sara, ele vai resolver. Eu chegava de manhã naquele Sara e só saía à tarde. Era raio-x, era raio-x. Os médicos querendo entender o que era aquilo. E eles não me deram nenhuma esperança. E eu fui para casa. Aí eu falei, não, eu quero outro filho. Oh Deus, eu quero outro filho. Todo mundo, não, você é louca. Se você vai ter outro filho, esse filho vai nascer com um problema. Queridos, o que aconteceu com a Rosane chama-se artrogripose múltipla congênita. Isso não vem da parte do meu esposo, isso não vem da minha parte, não tem ninguém na família. O médico falou que esse caso é um caso raríssimo, que isso dá em não sei quantas milhões de pessoas, 1000 pessoas, não sei falar, né? É algo muito difícil. Então não era algo que estava no meu sangue. Mas eu queria outro filho, na verdade eu queria outra filha. Porque aquela minha filha eu pensava, não posso calçar sapato nela, não tem sapato que serve, o pé é torto para dentro. Ai, coisa de mãe criança, né? Com 18 anos, mãe criança. E eu fiquei grávida novamente, e Deus me deu um presente que é o Felipe. Felipe aí veio o menino, meu esposo ficou muito feliz. E quando ele saiu, o médico mostrou, eu falei, obrigado, Senhor. E o anestesista pensou que eu estava falando com ele. Ele falou, de nada. Eu falei, eu estou falando, é com Deus. Eu falei, obrigado, Senhor, por essa criança, né, perfeita. E veio o Felipe. Aí nós ficamos, eu morava de favor no terreno da minha mãe. Nós fizemos uma campanha de prosperidade. O Senhor pediu um único carro que nós tínhamos para levar nossa filha para o Sara. Todo mundo nos chamou de louco, mas se Deus mandar, eu faço. E se Ele mandar, eu faço de novo. Porque eu não tenho nada, e o que eu tenho é Ele que me dá. E que eu tenho é para servi-lo. E aí nós demos o carro com 2 anos. Deus nos deu um lote na cidade onde nós moramos hoje. Meu esposo trabalhava, ele construiu uma casa pela fé, uma casa melhor que tinha na rua. E ele falou, eu vou abrir uma igreja nessa cidade. E o líder dele falou, não, fica aqui. Ele, não, Deus está mandando. Aí nós abrimos uma igreja. E só tinha ele e eu, não tinha obreiro nem nada, e o povo caía endemoniado. Ele tinha que pegar o paletó dele e falar para a criança, leva lá o paletó, vai encostando. E quando encostava o paletó, os demônios iam saindo. Porque eu chamo meu esposo hoje do homem da oração da madrugada. Aquele que me busca, esse me encontra. Aquele que me busca pela madrugada, esse me encontra. Não que em outros horários Deus não encontra, mas tem um mistério, né, na madrugada. Aí nós abrimos, nós compramos um terreno, começamos a construir a igreja. A minha filha já estava. Aí quando o Felipe nasceu, a minha sogra fez uma brincadeirinha dela andando. Então a minha filha, eu mostrei para o médico falou, nós vamos começar a fazer umas cirurgias. E a primeira cirurgia foi cirurgia de joelho e quadril. Ela nasceu com luxação no quadril. Eles pegaram 2 ferros, colocaram dentro da tíbia dela, colocaram fio de nylon, isso chama-se tração, e colocava lá fora do berço. Então a perna da criança ela fica assim, e a tração ela vai puxando. E todo dia o médico mede
esse pedacinho, e ele, à medida que a perna vai esticando, ele vai aumentando o peso. Rosane ficou 40 dias deitada na mesma posição. Rosane pesava 9 quilos, 10 quilos puxava a perna dela, de tão forte que era, tão rígido que eram esses músculos aqui, esses nervos aqui de trás. Rosane não sentia dor, era algo sobrenatural. Os meninos lá do outro lado, maiores que estavam com tração, eles arrancavam os ferros do osso da perna, e Rosane sempre estava sorrindo, porque a graça de Deus já estava com ela desde o ventre. Desde o ventre a graça de Deus estava com Rosane. E depois ela operou, aí esticou uma perna, depois o médico foi e esticou a outra perna. Depois ela foi para a oficina, foi 40 de uma, 30 dias da outra. Ela ficou careca, de tanto que ela ficou deitada só nessa posição. Aí eles foram fazer a tala, demoraram tanto fazer a tala com a perninha dela esticada, que a perna encurtou de novo. Aí o médico falou: vamos ter que fazer outra cirurgia. Vamos fazer de novo a cirurgia de joelho e de quadril. Não colocou mais os ferros. E ali eles conseguiram colocar a tala. Mas todas as vezes que eu colocava aquela tala e tirava, que era aqueles, vocês já viram gente usando isso, com certeza. É uma tala branca e vem uma coisa assim, prende o joelho, prende o quadril, prende o pé. Mas aquilo, quando eu tirava, ela sentia tanta dor que o joelho dela feria com aquilo. E a Rosane, ela conseguiu ficar em pé, e ela conseguiu dar uns passos igual um robozinho. Ela fazia assim, né? Então a gente estava orando, acreditando que ela estaria andando. Aí eles falam: agora nós vamos fazer a operação nos pés, que os pés são tortos. E todas as vezes era uma perna, depois a outra. Eu falei: Deus, dessa vez abençoa que opere os 2 pés. Então, quando eu estava no banheiro, ela desceu, eu fui tomar banho, ela desceu para a sala de cirurgia, e o Espírito Santo cantou uma canção para mim, que não vou me arriscar a cantar, porque eu não sei cantar. Deixa Deus amassar o barro, não murmure, meu irmão. Deixa Deus te amassar, Ele amassa como quer, Ele está provando a sua fé. Eu falei: o que Deus está querendo dizer para mim? É que vai operar só uma perna para eu não murmurar. Mas quando ela chegou, eu levantei o lençol, a enfermeira até brigou comigo. Eu falei, aí eu vi que as 2 pernas estavam operadas. Os 2 pés, aliás, estavam operados. Ela sentiu dor 10 dias. Depois de 10 dias, nós fomos para casa. Depois de que nós fomos para casa, fomos para trocar o curativo. Tira o gesso de uma perna. Ótima cirurgia. Na hora que tirou o gesso da outra perna, caiu um pedaço de carne que eles tinham engessado. A dor da cirurgia e a dor da compressão da carne, e caiu. E o médico falou: agora eu estou entendendo por que ela sentia tanta dor. Ela ficou de pé, a escoliose dela se acentuou. O médico falou: vamos ter que fazer outra cirurgia. Nós vamos ter que abrir a coluna dela e colocar um ferro de titânio dentro da coluna dela. Essa foi a pior cirurgia que a Rosane fez. Eles levaram ela para a sala de cirurgia. E quando ela voltou, ela já estava tão traumatizada de tantas cirurgias que ela vomitava sangue. Ela não suportava o cheiro da comida do Sara Kubitschek. Quando a comida estava chegando no andar de baixo, a gente já tinha que tirar ela e colocar lá fora, num lugar ventilado, para ela não sentir o cheiro. Eles liberaram a comida para vir de casa. Então nós decidimos: nós não vamos fazer mais cirurgia, porque o médico falou: não adianta, ela não vai conseguir andar. Mas tudo era um trabalhar de Deus. Quem é você, Caco, que contende com o Criador e perguntas a Ele dizendo o que tu fazes? Quem é você, Caco, que perguntas ao oleiro o que tu fazes? Eu nunca perguntei. O que eu fui fazer
foi trabalhar para Jesus. Larguei meu emprego, terminei o 2º grau, não tentei universidade, foi ser líder de crianças, líder de adolescente, fui ungida evangelista, depois fui ungida pastora. E quando eu me vi, eu já estava sendo pastora, né? Ungida. Aí a Rosane estabilizou na cadeira. Como eu falei, nós mudamos para essa cidade. Eu tinha um Felipe, nós abrimos a igreja. Aí, quando a Rosane já estava estudando, eu falei, eu vou voltar a estudar. Voltei a estudar, o Senhor permitiu. Eu passei na Universidade Católica de Brasília, os cursos de filosofia, sociologia e história. E o Senhor me abençoou. Eu passei no concurso público em Brasília e fui trabalhar dando aulas de história. Nisso eu já tinha ficado grávida pela 3ª vez e Deus nos deu mais um presente, Mateus Vinícius. Nosso filho caçula, Mateus Vinícius. Então meu esposo saía de manhã, olha que homem bom, hein? Ia orar, trazia o pão, fazia o café, eu arrumava os meninos, ele levava para a escola, ele passava meio-dia na escola que eu trabalhava, me levava para casa e de noite a gente ia dirigir o culto. Mas um dia, em fevereiro de 2000, foi um dia atípico na minha vida. Eu tinha um sonho muito grande de sair de onde eu morava e ir para um setor de mansões nessa cidade. Era meu sonho. Eu passava, estendia a mão, falei, Deus, eu quero morar aqui. Então nós decidimos que trocaríamos a nossa casa, daríamos o carro e íamos fazer parcela. Coisa de crente é assim, é troca, é parcela, umas coisas loucas, né? E aí meu esposo foi fazer toda a negociação e foi no banco sacar R$3.000 para dar o sinal na casa. Os documentos já estavam todos assinados. Era por volta de meio-dia. Havia uma paralisação de professores. Eu não podia paralisar, eu era recém, né, na fundação. Eu estava dando minha última aula de história. Aquele homem lindo, de 1,80m, quase 1,90m, entra na minha sala, fala assim, eu vim te buscar. Aí eu falei para ele assim, amor, eu tenho que dar mais uma aula. Pega o Mateus, e Mateus estava com 4 anos. Você leva o Mateus para casa e depois você volta e me busca. A gente morava pertinho. Aí na hora que ele estava dentro da sala de aula, ele já estava sendo seguido por um assaltante. E ele falou, Guiomar, qual é a sala do Mateus? E parece que eu falei a sala 5. E na sala 6, ele foi na sala errada. Na hora que ele bateu na porta, o homem atrás dele falou assim, é um assalto. Quando ele olhou para trás, o homem deu uma coronhada na cabeça dele. E o sangue começou a descer. O homem empurrou ele para dentro da sala de aula. E a porta da sala trancou. Ficou a professora, uns 25 a 30 alunos, entre 4 e 6 anos. Ele ficou virado para o quadro negro, de costas para o quadro negro, o assaltante de frente para a professora e para as crianças. E o assaltante, sem nenhuma dó, ele colocou o revólver no pescoço do meu esposo e deu um tiro. Quando deu um tiro, o meu esposo, ele caiu para trás. E ele bateu o pescoço dele na mesa da sala de aula. O ladrão gritou, abre a porta. A porta estava quebrada, a professora jogou uma tesourinha de criança, ele enfiou na porta. E ele foi embora. A gente tinha uma Kombi, que é a própria para a cadeira que carregava a Rosane. Ele levou a Kombi. Meu esposo ficou deitado em volta daquela poça de sangue. E começou a alvoroçar. O esposo da professora Guiomar. O esposo da professora Guiomar. Quando eu entrei na sala, eu vi meu esposo deitado. E eu perguntei, o que aconteceu? Foi aluno? O pessoal passa tanto medo na gente quando a gente vai trabalhar, né, em escola pública.
Ele falou: não foi aluno. Eu abracei com ele e falou: em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da morte. Não aguentei ver a cena, saí de dentro da sala, encostei na sala e eu ia desmaiando. E uma voz falou ao meu ouvido: não desmaie, você está em uma guerra. E de repente uma força do Espírito de Deus me colocou firme sobre os meus pés. E eu voltei dentro daquela sala e eu comecei a ligar para os intercessores, a ligar para o nosso pastor, a ligar para pessoas de oração e dizer: o Nicélio foi baleado, entre em oração, entre em oração. Em tempo de guerra você não pode se preparar. Em tempo de guerra você já deve estar preparado para a guerra. Você já deve estar preparado para a guerra. Professores amigos pegaram meu esposo, enfiaram dentro de um carro, levaram no primeiro hospital, falaram: não, esse caso é para ir para outro hospital. Levaram para o segundo hospital e eles falaram: não, esse caso é de ir para o hospital de base de Brasília, porque o caso é grave. E eu fui, esqueci o Mateus na escola, esqueci a Rosane, e eu fui socorrer o meu esposo, porque o Felipe já conseguia ir embora sozinho. A Rosane estava lá fazendo 3º ano do 2º grau. A Rosane ficou até 4 horas da tarde esperando alguém para buscá-la. Mateus, uma vizinha levou para casa, e eu só sabia que eu tinha que lutar pela vida do meu esposo. Mulher, lute pela vida do seu esposo. Ele não é cristão, lute pela vida do seu esposo. Não importa se o seu caso não é como o meu, e que não seja, mas a sua luta não é menor do que a minha, porque luta é luta para cada uma de nós. E nós fomos no hospital de base, ficamos no pior lugar das pessoas traumatizadas, pessoas que estavam quase morrendo. Levaram ele para fora. Deus levantou muitos amigos, muitos médicas, amigas, pessoas que foram de suma importância, que eu vou estar relatando no livro que estou escrevendo, que me ajudaram muito, que tomaram a frente, que eu não consegui. Até aquele momento eu não tinha conseguido chorar ainda. E ele foi fazer uma ressonância, e quando ele chegou, o médico falou assim: olha, a bala entrou aqui, passou perto da coluna dele, queimou a medula dele e está alojada no ombro. E o que vai acontecer, doutor? Olha, o seu marido, ele vai ser entubado, ele pode ter pneumonia, ele pode ter meningite. Foi falando tudo que poderia ter no caso dele. Uma amiga me levou, tomei banho, aquela roupa cheia de sangue, tirei e acionei só pessoas de oração para estar do meu lado. Todo mundo que duvidasse, que falasse que ele ia morrer, eu não deixava visitar, eu não deixava entrar. Eu virei uma leoa pelo Espírito de Deus, e eu marchava em volta daquela cama, eu marchava em volta. Ele só tinha 37 anos e eu tinha 34 anos de idade. E eu marchava, e o médico falava: não cai a ficha nessa mulher. Essa mulher não entende o que está acontecendo com o marido dela. E eu falava: a ficha do diabo não cai, não cai. E eu orava, e depois eu saía, minha irmã entrava, e entrava outra pessoa, e orava, e orava. E um dia ele falou para mim: Guiomar, a igreja está lá, a igreja não pode parar. Saindo daqui do hospital, vai pregar, vai pregar. Tem gente que fala assim: eu não estou bem para pregar, eu não estou bem para cantar, eu não estou bem para fazer a obra de Deus. Você sabe, irmã, quando você não está bem e que você vem fazer, que você é fortalecida, é que você é revigorada pela graça do Senhor. Eu cheguei na igreja, eu chorei muito na sala de som, enxuguei as lágrimas, subi, a igreja estava lotada, repórteres, isso saiu em reportagem, Jornal Nacional, saiu nos jornais locais, jornais
escritos também, tem na internet. Se você procurar pastor baleado na escola, você acha isso na internet. E o Senhor falou assim para mim: você está no Ribeiro de Querite, sobe no púlpito e prega, porque o teu milagre é milagre de cada dia. E cada vez que eu subia, o Senhor ia me fortalecendo, ia me ajudando. Mas eu chegava em casa, eu chorava. E um dia o Senhor falou: Querite significa peça a ser moldada para ser colocada em um determinado lugar. Deus está moldando você, Deus está moldando a mim, porque Ele tem lugares de honra para a sua vida. Deixa Deus moldar, Ele sabe até onde você suporta. De dia eu ia, ficava com ele, foi revezamento e tal, nós conseguimos. Aí eu estava no hospital de base. Quando eu estava no hospital de base, eu comecei a andar naquele hospital e o diabo queria me deixar louca. E ele falava para mim: você vai ficar sozinha. Está vendo esse monte de gente que está com você? Hoje eles estão com você aqui, mas quando as coisas, a poeira baixar, todo mundo vai te deixar. Todo mundo vai te abandonar. Aí o Espírito Santo falou comigo: quem é que você vai ouvir? Você vai ouvir as mentiras do diabo? Ou você vai ouvir o que Deus tem para você e para a sua família? Quem você vai escutar? Quem você vai ouvir? O Espírito Santo falou: olha ali aquele médico. Ele estava arrumando o gesso de um adolescente. O homem falha, eu não. O diagnóstico do Unicelo está errado. Eu falei para minha irmã: Deus falou comigo que o diagnóstico do Unicelo está errado. Nós fomos para o Sara. Sara fez outra ressonância. E o médico falou assim: olha, a sua lesão não é por tiro. A sua lesão, você deve ter batido a cabeça, batido o pescoço, alguma coisa. Porque a sua medula não está queimada, ela só está inchada. Aí eu lembrei do que Deus tinha falado comigo. Irmãos, e quando o meu esposo estava no hospital, que os pulmões dele estavam quase paralisando, um pastor chamado Arlindo foi orar pelo meu esposo. Um anjo entrou por trás da cama dele, deu uma injeção numa seringa pequenininha de um líquido rosa claro, aqui no pescoço dele. E quando esse anjo deu a injeção aqui, os pulmões do meu esposo voltaram a funcionar. E no ato de fé, eu puxei aquelas mangueirinhas do nariz dele, e eu falava aos pulmões: pulmões, vocês não vão paralisar. Pulmões, vocês não vão paralisar. Ele não foi entubado, ele não fez tráqueo. Ele ficou mais ou menos 4 meses internado no hospital. E o diabo querendo matar. E nós orando, nós buscando ao Senhor, continuando a obra do Senhor. Eu ficava de dia no hospital, de noite eu ia para casa descansar, porque o Sara não pode dormir lá. Eu deixei camisa, sapato, tudo lá. E falava assim: vai que um anjo te visita e você levanta, tá, suas roupas estão aí. Mas quando eu vinha para cá, o Senhor falou para mim que o maior testemunho que eu tenho não é essa história que eu estou contando. O maior testemunho que eu tenho é que Deus sustentou a minha família em perseverança, em fé, para não desistir do Deus que eu sirvo e que você serve. O maior testemunho é que eu não abandonei meu esposo, eu não abandonei o meu ministério, eu não abandonei o meu chamado, eu não abandonei. E o Senhor falou: a porta que eu abri para você, entra e prega e fala. Você não tem ideia. Eu pensava que era difícil cuidar da minha filha, pensava que era difícil ter que carregar minha filha para dar banho. Mas você não tem ideia o que é um lesado medular. Numa semana toda, o Sara Kubitschek nos ensina como o pulmão agora funciona, como o intestino agora funciona, como a bexiga agora funciona. E dentro do Sara, as enfermeiras vinham para passar sonda pela uretra, para chegar na bexiga, esvaziar, tirar a urina.
E ela mostrou para mim como era aquilo, e eu achei muito agressivo, e eu falei, não vou fazer isso. Senhor, isso aí eu não vou fazer. E de novo o Senhor falou, faz. Você vai fazer. Você vai fazer. Ela veio a primeira vez, eu não aprendi. Ela veio a segunda, eu não aprendi. Na terceira vez ela veio e entregou todo o material na minha mão. Falei, faz aí que eu quero ver. Faz aí. Faz aí que eu quero ver. E eu tive que aprender o que é cateterismo, o que é esvaziar intestino. Eu estava com meus filhos pequenos, 4 anos, 14 anos, Felipe, 16 anos, a Rosane. Meu esposo não aceitou ninguém para ajudá-lo. Eu respeitei isso. Era um momento muito difícil para um homem de se deixar ver por pessoas estranhas. Durante 4 anos, dia e noite, eu cuidei dele. Ainda cuido. Mas tem pessoas que me ajudam agora. Colocava o colchão no corredor, porque quando ele chamasse eu ia, quando a Rosane chamasse eu ia. Meu filho caçula foi na casa de uma irmã brincar de videogame, começou a ter epilepsias. Ele se debatia, caía da cama, sangrava. Quando ele estava passando mal, eu falava para a menina, sempre tem alguém morando comigo, que a gente discipula, pega o violão, vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Mas quando ele fez 18 anos, meu esposo orou por ele, Jesus libertou. E ele entende que se não fosse isso, ele tinha ido para o mundo. Porque o médico falou, se beber com esse remédio, vai morrer. Se beber com esse remédio, vai... O dia que ele chegou no médico lá para fazer uma revisão com 18, 19 anos, esse remédio aí que você está tomando é de pacote. O médico falou assim, esse remédio é para criança, você não tem nada mais não. Fez o exame lá, não teve mais nada. Pode aplaudir. Aí você vai falar para mim assim, pastor, que testemunho é esse? Parece um testemunho de derrota. É testemunho de vitória, irmão. Olha aqui, eu aqui. Olha eu aqui. Testemunho de vitória. Olha eu aqui falando para você que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito, que Ele está com você e que você não pode esperar chegar a sua guerra para que você venha se preparar. Você não pode. Depois de 4 anos, o Senhor falou que eu sairia ministrando. Eu comecei a ministrar no Sul, comecei a ministrar no Brasil, o Senhor foi me levando para um lado, para o outro, e Deus foi, ordenando que nós ministrássemos a palavra. E no começo do acidente, que nós estávamos muito fragilizados, Deus levou um vaso na nossa casa. Eu estava entrando em depressão. E esse vaso chegou lá e contou o seu testemunho. Depois que ela contou o testemunho, falou assim, nós não mudamos mais de casa, né? Nós desistimos do negócio. Ela falou assim para o meu esposo, você vai dormir paralítico e vai acordar andando. Rosane, você vai casar e ter filhos. Aí eu falei, para mim não vai falar nada, né? Não estou doente. Aí ela falou para mim assim, aí Deus falou assim, e você procura, se prepare para a mudança. Mudança de casa, mudança de vida, mudança de tudo. Deus estava dando uma virada na vida ministerial. Deus estava dando uma virada na nossa família. Nós fizemos uma troca na nossa casa. Nesse setor que a gente está, trocamos por uma outra casa. Aí depois, porque essa casa primeira era de 2 pavimentos, então meu esposo veio para o quarto da Rosane. A Rosane foi dormir na cozinha. Ficaram 4 quartos em cima sem utilidade. O Mateus todo dia pegava o colchãozinho dele com 5 aninhos e colocava lá do nosso lado, né? E o Felipe lutando ali com a gente. Também pensou em tirar a vida dele, porque o pai dele era o companheirão dele em tudo. Aí nós mudamos para esse setor de mansões, que essa é a segunda casa. Nós estamos na terceira e Deus falou que vai mudar de novo.
Agora eu quero ir para dentro de um condomínio, já pedi para Jesus. Ou um apartamento. Fala amém aí, liga comigo. Amém. Eu não posso não, mas Ele pode. Amém. E ela liberou a palavra. Aí o que aconteceu? Rosane se apegou na palavra e falou assim: mãe, eu vou fazer um jejum de 3 dias, só bebendo água. Me coloca deitada na cama lá, que eu quero ler a Bíblia. Sabe como ela lê a Bíblia? Com a língua. Ela passa a Bíblia, a página da Bíblia com a língua. E ela falou assim: eu vou ler o livro de Esther. O Espírito Santo falou: não, você vai ler o livro de Ruth. Vou ler o de Esther, o de Ruth, de Esther e Ruth, não tema não. Deus falou: faz. Senão você vai ter que... vai demorar mais a sua vitória. Aí o que aconteceu? Ela leu o livro de Ruth e Deus falou assim com ela: a partir de hoje não me peça mais marido, não me peça mais namorado, mas me peça um Boaz, aquele que vai tirar você da sua vergonha. Você pode aplaudir o Senhor? E ela fez o jejum. E ela, na época era Orkut, né? E ela conheceu um rapaz e falou: ai meu Deus, eu estou pecando, meu Deus, eu estou pecando. Mãe, eu conheci um rapaz, o rapaz quer me conhecer. E eu falei: já conta tudo para ele. Já conta para ele que você, quem você é, como você é. Já manda a fotografia para ele. Não é esconde, manda só rostinho não, manda tudo. O rapaz lá, de onde é que Boaz era, hein? Belém da Judéia, né? E o rapaz veio lá de Belém do Pará. Pode aplaudir o Senhor. O Boaz dela estava lá em Belém do Pará. E ele falou assim, ela falou: eu estudo psicologia, eu administro ela estava administrando uma chácara, né? Eu administro uma empresa e eu sou assim. Ele falou: eu quero ir te conhecer em Brasília. E chegou lá com uma flor azul. E Deus tinha usado um vaso e falou assim: Rosane, você é uma flor azul no meio das brancas. Aí chegou lá em casa para conhecer Rosane. Aí nós deixamos, ele viu todo o trabalho, todo o trabalho. Aí uns 4 pastores amigos me ajudaram bastante, irmãos. Pegaram esse jovem, levaram lá no canto e falaram: não casa não. Não casa não, que você está vendo aí como essa menina dá trabalho. Rapaz, não volta para a tua cidade, não casa não. E foi 1, não casa não. E foi 2, não casa não. E foi 3, não casa não. Mas lá no céu falou: casa sim, casa sim, casa sim, casa sim. Casa sim. E meu esposo também chamou no quarto, falou, e falou: não, pastor, eu quero casar com a sua filha. Aí eles se casaram. Não tinha como ela experimentar vestido de noiva. Alugou vestido para pegar no dia. Você já viu isso? Não tem. Foi uma costureira na nossa casa, com o esposo e meu marido, falou: Rosane vai casar. Rosane vai casar? A costureira falou: eu vou fazer o vestido dela. Eu vou fazer o vestido dela. E vou fazer o vestido, vou cobrir a cadeira, vou fazer véu para a cadeira. Ela tinha uma cadeira que ela apertava assim, que ela tinha ganhado. E a cadeira vai levantando, parece que a pessoa está de pé. E ela pegou e fez o vestido para Rosane com uma cauda. Rosane vai para o salão. Quando ela vai lá para o salão se arrumar, tá uma serva de Deus lá. Foi no domingo, né? Que a gente fez para a igreja toda ver. A serva está lá na casa dela, desce lá, tem um salão, tem uma noiva, vai lá arrumar a noiva. E ela foi andando pela cidade, foi andando. Quando viu, entrou no salão e falou assim: quem é a noiva aqui? Aí falou: essa menina aqui. Deus mandou arrumar o cabelo dela. Arrumou o cabelo dela todinho. E ela, no dia do casamento, o pai dela não podia entrar do lado dela. O pai dela pegava ela no braço, o pai dela rodava ela pelas pernas. O pai dela ainda é o herói dela, mas
como ele ficou tetraplégico, e ela também é tetraplégica, eles não conseguem mais ter esse contato físico. Então ele não deu para ele entrar com ela, mas eu entrei com ele. O Felipe já tinha se casado, nos deu o primeiro neto chamado Nicolas Caleb. O Nicolas veio no colo do Unicélio. A Rosane entrou, a igreja não sabia se aplaudia, se chorava, se glorificava. Foi algo assim muita unção, muita presença de Deus, muita graça de Deus. Meu esposo já estava se recuperando o seu emocional. Meu esposo já estava melhor. O casamento foi feito. O pastor que fez o casamento falou: eu não acreditava que essa menina ia casar, mas eu estou aqui hoje fazendo o casamento dela. Pergunta a tua irmã: você não acredita não? Então você vai ficar só vendo. Você não acredita não? Você vai ficar só vendo. Quando eu ia pregar nos congressos, eu falava assim: Deus falou que minha filha vai casar. Essa mulher é louca. O que Deus fala para mim, eu compartilho, eu falo, porque eu conheço a voz do meu Senhor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Nunca tive tantas intimidade com Deus nesse tempo. Deus nunca falou comigo. Pelas madrugadas, quando eu tinha cuidado do meu esposo e eu estava em profunda angústia, em um processo de depressão, o Senhor falou para mim: começa a escrever o que você sente. Abre um site, que agora não é site mais, mas é um blog chamado Vidas Abertas, que é o nome da nossa igreja, e falou: escreve lá a tua história, porque eu vou levantar pessoas no mundo para te ajudar. Não é só no Brasil não. O teu esposo já não pode mais prover, mas eu vou ser o provedor da sua casa, eu vou ser o provedor da sua família. E eu comecei a escrever. Vidas Abertas é por isso. É porque eu abri a minha história, eu abri a minha vida. No livro que nós estamos escrevendo, tem coisas muito pessoais. Tem pessoas que falam: você tem coragem de contar? Eu tenho coragem de contar, porque eu não sou super mulher, eu não sou super pastora. Eu sou simplesmente uma serva de Deus. Eu sou simplesmente uma mulher que depende de Deus. E se não fosse essa graça de Deus, eu não sei aonde eu estaria. Se não fosse as mãos do Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivos. Porque todo sonhador é perseguido. E meu sonho, sabe qual era? E qual é? Almas. É isso que eu peço a Deus: almas, vidas. Porque quando eu fui pregar lá em Maringá, lá na pastora Margarete, somos amigas, uma pessoa excepcional. Eu estava indo pregar no Congresso das Mulheres, e eu falei: Deus, fala algo para mim. Por que está acontecendo tudo isso com a minha família? A Rosane tinha se casado, ficou grávida, teve hiperemese, que é um enjoo fora do normal. Descobriu o sexo do neném, parou na frente do carro da casa da minha mãe com um carro. Um assaltante veio atrás deles e pediu o carro para minha irmã. E a Rosane já estava mais ou menos com 4 meses. E minha mãe do lado fez toda a negociação com o bandido e disse: a minha neta é especial, deixa ela sair do carro. Vem, irmão, como o inimigo tenta derrubar você, mas Deus vai ser glorificado na sua história. Ele vai ser glorificado na sua vida. E minha mãe falava: deixa minha filha sair, deixa. Ou minha neta, deixa minha neta sair. Aí ele falou: você é especial mesmo? Ela falou: sou. Aí meu genro, quando é carro pequeno tem que ser cadeira manual. Quando é carro, ela tem um carro maior, é a cadeira motorizada. Então nesse dia eu estava com a cadeira manual e a cadeira estava cheia de peça para montar. E ele falava pro Fernando, né, que é meu genro: monta logo isso aí, monta. E minha mãe: calma. Conseguiu montar a cadeira, tirou a Rosane. Ele saiu com o carro, levou minha irmã sequestrada
E minha filha ligou: mãe, a Deise foi levada. E a minha filha começou a se sentir culpada. Ela voltou para o hospital. De 8 meses, que o Davi nasceu de 8 meses, a Rosane passou 7 meses internada, sempre pregando a jugular, porque a desidratação era tão forte que ela não tinha mais veias. Mas Deus agiu, a minha irmã foi liberta. E o Davi nasceu. E o Davi nasceu. Deus manda te perguntar nesta tarde. E fala para mim também: onde é que você vai ficar? Você vai ficar só no choro? Ou você vai entrar na alegria, que é a força do Senhor na sua vida? Todas as vezes que eu pensava em coisas ruins, o Espírito Santo falava comigo: nisto pensai no que é bom, no que é perfeito, no que é agradável, no que vem de Deus. Porque antes ele ficava me torturando. Quando você ficar velha, você vai ficar empurrando essa menina. Aí depois falava: e agora? Como é que você vai fazer com seu marido? Estou igual a pastora, não quero nem saber. Quero nem saber. Sabe o que Deus respondeu para mim quando eu estava indo lá para Maringá? Está dando para entender, irmãos? Eu volto. É porque é muita coisa. Deus falou para mim, sabe o quê? Filha, eu tenho o céu para a tua família. Vai entrar na cadeira, mas vai para o céu. Vai entrar machucado, mas vai para o céu. Você tem que querer o céu. Se tudo que você passar não servir para você ir para o céu, é o que eu notei aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficai firmes. Tem gente que depois da guerra não está firme. Ora para o marido converter, depois, esse homem, não sei o quê. Já viu isso aqui, pastora? Porque lá tem. Aí o marido quer ir para a igreja, a mulher que não quer ir para a igreja. Fica firme, irmã. Fica firme. Em nome de Jesus, Davi nasceu. Mas foi uma luta para ele nascer, porque Rosane teve contração e a médica dizia: pediatra, não vai fazer nem a cesárea dela, porque esse neném não tem o pulmão maduro, vai morrer, não vai morrer. Não vai, ia morrer os dois. Ia morrer porque o neném ia encaixar, ela tem luxação no quadril, não ia ter como puxar por baixo, não ia ter como puxar pela barriga. Aí o médico dela chega, o médico que acompanhou todo o caso dela chegou e falou: eu vou fazer a cesárea. Buscaram uma UTI de Taguatinga, buscaram lá no hospital de base, trouxeram a UTI neonatal. 3 horas da manhã, Davi nasceu, e lá de fora eu ouvi um choro forte de uma criança vencedora. Amém? Aí o Senhor nos deu o segundo neto, Davi, um profeta do Senhor. Amém? Rosane veio para casa e conseguiu dar de mamar para o bebê. Ela ficou deitada, no médico chamou, um bichinho foi fazendo, sabe igual o animalzinho que vai chegando nos seios da mãe? Foi chegando e mamou. Glória a Deus. Aí sabe o que o Senhor nos fez? Nos tirou da segunda casa e nos colocou na terceira casa. Na terceira casa veio mais 2 casas de bônus. Tudo troca, pastora. Demos um lote, uma casa e um carro. Depois que o homem fez o negócio, pôs a mão na cabeça, ficou. O que eu fiz? Já estava feito. Porque eu já tinha assinado lá o sinal de arras. Você entende bem isso? Não pode desistir, senão tem que pagar. Devolver, ainda pagar mais o que você deu. E o carro valia... O carro valia 18, mas eu falei para ele que valia 25. Ele aceitou, então... Bom, para mim, tudo que é meu vale mais, porque meu é abençoado, ó. Era uma H100, que a gente foi saindo da Kombi e foi melhorando, sabe, pastora? A gente começou no Fusquinha. Primeiro foi na bicicleta, mas na bicicleta carregando. Depois foi o Fusquinha, depois foi o Opala. Esse carro que eu estou com ele aí, depois eu vou falar para vocês o mistério desse carro. Aí os meninos foram lá para Caldas Novas. A H100 quebrou pertinho de Caldas Novas. Vieram guinchados em cima do guincho, chorando todo mundo, porque o pai não estava junto, a mãe não estava junto. Eu falei com aquele carro: olha, você envergonha meus filhos, pois eu vou te vender, viu?
Eu vou vender você, você não vai ficar mais aqui. Coloquei no irmão Pedro, lá, pastor Pedro. Foi quando teve a negociação. Falou: meu carro está lá na agência tal, vendendo, né? Irmão Pedro, meu carro é 25 mil, hein? Fala para o homem que é o seu valor. Se ele quiser, mudamos para a terceira casa, que é onde os meninos estavam casando, precisavam de lugar para morar, né? Felipe foi morar em uma, com a Maíra, já com o Nicolas Caleb. Rosane foi morar em outra, com o Fernando, com o Davi. E eu, Nicélio e o Mateus ficamos em outra. Logo o Mateus também se casa. Deus falou para mim assim que seria 10 anos em um, como ele te falou ontem. E eu falei para Deus: só vai ser 10 anos em um se o Senhor der o terreno do lado aí para nós, da igreja. O homem chega lá em casa para vender para nós o dinheiro que não, as condições que nós não podíamos. Aí nós oferecemos, eu já dei muito carro de oferta. Aí oferecemos o doblô que eu tinha, 30 mil guardado que a gente tinha. E o homem falou assim: então paga meu caminhão aí, pode ficar com lote. E a igreja que está construída lá, que as irmãs visitaram, que meu esposo em cima de uma cadeira de rodas. Nós não temos muitos membros, porque eu ainda estou formando a geração dos meus filhos para me ajudarem, porque eu cuido, o meu ministério primeiro é meu esposo. Mas não deixei de fazer a obra de Deus. Meu esposo, com a graça de Deus, ele construiu o templo em 4 anos. 4 anos. Chegou cerâmica de lá e dinheiro de cá, e Deus foi fazendo. Tudo lá, as irmãs são testemunha, é de excelência. Porque o meu esposo diz: para a casa de Deus tem que ser o melhor. Meu esposo hoje, ele prega a palavra. Meu esposo hoje, ele ora por pessoas. Tem uma menina na igreja que estava com câncer no ovário. É um câncer muito raro. Ele ministrou pelo telefone, o anjo visitou a menina foi curada no hospital, já deu testemunho. O meu esposo, ele não precisa que a mão dele se levante para que os demônios obedeçam. A minha filha não precisa levantar da cadeira para que os demônios obedeçam. O que ela precisa é estar de pé, espiritualmente falando. Amém? Mateus, 4 aninhos, Deus falou: vai ser companheiro de púlpito do Nicélio. Hoje é o nosso líder do ministério de louvor, canta uma bênção, casado, e tem a nossa netinha Alice. E o Felipe também nos presenteou com a Bianca. Então são 3 filhos, 4 netos e, fala assim, e muita vitória. Muita vitória. Amém? Amém? Para nós orarmos. Amém? Para nós orarmos. Deus deu essa armadura para todos. Essa armadura que o Senhor deu é para todos. Então o Senhor manda te dizer: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você fosse fazer uma entrevista comigo, você ia falar assim: a senhora é feliz? Sou. Porque a felicidade, ela não se constitui no exterior. A felicidade se constitui naquilo que você sabe quem você é diante de Deus. E o Senhor falou que a minha voz é conhecida diante dele. Como eu tenho vencido, como ele tem vencido, ele continua sendo o homem da madrugada. Todos os dias, entre 4 e 5 horas da manhã, ele está orando. Custo de vida aumentou, medicamento, tudo. Ficava muito preocupada. Ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estou lá catando arroz, o Espírito Santo falou para mim: porventura te faltou alguma coisa? Nada. Nem que seja na última hora, a provisão chega. Porque eu estou no Ribeiro de Querite. E no Ribeiro de Querite tem milagres. No Ribeiro de Querite tem provisão. E quando eu sair do Ribeiro de Querite, eu vou para a casa da viúva. Vou profetizar na casa dela. E vai ter o pão, o azeite vai multiplicar, a farinha vai multiplicar. Mas a obra de Deus, ela não pode parar. E o reino de Deus tem que ser estabelecido. Então, minhas irmãs, isso é um pouco do que eu posso contar para vocês. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal,
e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!